Olá pessoal, começando mais um Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. O processo de internacionalização da Univale perpassa por diversas estratégias, dentre elas a dupla titulação. Hoje também presente nos cursos de graduação da instituição, os programas de dupla titulação são uma ferramenta valiosa na internacionalização da carreira. Para falar um pouquinho mais sobre o assunto, recebemos em nosso estúdio o professor e doutor James Dadan, responsável pelos programas de dupla titulação e coordenador do Núcleo de Inteligência Intercultural. Primeiramente, professor, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Muito obrigado, é um prazer, agradeço o convite. Que legal. Professor, para começo de conversa, então, o que são esses programas de dupla titulação, para deixar o pessoal bem ambientado? Claro, é muito importante salientar, né, que nós temos diversos programas de mobilidade na Univale. E um deles é a dupla titulação, que vai se diferenciar do intercâmbio porque ao final do percurso o aluno vai receber 2 ou às vezes até 3 diplomas. O da Univale e o das universidades parceiras no exterior. Então, no caso do curso de Direito, por exemplo, nós temos a dupla titulação com a Universidade de Perugia, na Itália, com a Universidade de Alicante, na Espanha, e com a Delaware Law School, nos Estados Unidos. Então, o nosso aluno, quando ele participa da dupla titulação, ele sai formado pela Univale e pela Universidade de Alicante, por exemplo. Ele vai ter 2 diplomas. E se ele se forma em Perugia ou Alicante, esse diploma vai ser válido em toda a União Europeia. Então é uma vantagem muito grande para o nosso estudante ter uma formação internacional. Ele passa 1 ano no exterior fazendo esse programa, pelo menos 1 ano, né, para cumprir as disciplinas. E ao final, por um sistema de reconhecimento recíproco de disciplinas, o aluno consegue então 2 diplomas praticamente no mesmo tempo de apenas um curso de graduação. A mão na roda, né, para o futuro profissional, né, desse aluno, né, professor? Muito legal isso, né? Sim, com certeza, porque vai permitir uma inserção profissional internacional desse estudante. Então, o aluno formado, né, nessas universidades, ele poderá, depois, se for o caso, for o seu desejo, atuar profissionalmente ou nos Estados Unidos ou na União Europeia. E temos alunos também, é claro, de fora que fazem esse 1 ano aqui na Univale também? Como é que funciona deles fazendo a parte aqui? Também temos. Temos estudantes que já têm o diploma da Univale, estudantes espanhóis. A Itália é um processo novo, né? Então está começando a partir deste ano a nossa primeira turma de 5 estudantes da Univale estão indo para o exterior e ainda não recebemos nenhum aluno de Perugia. Mas de Alicante, sim, já temos nossos alicantinos com diplomas da Univale lá na Europa circulando e mostrando, né, essa experiência que eles tiveram aqui. Isso acaba divulgando a própria universidade, né, professor, também, né? Com certeza. Inclusive, atualmente, a Univale, né, o campus aqui, os campi da Univale, eles também são um campi das universidades de Alicante e de Perugia. Então, da mesma forma que a Universidade de Perugia recebe a Univale, né, como se o campus deles fosse o nosso campus, e de Alicante a mesma coisa. Então, é uma integração entre essas 3 universidades e, consequentemente, o nome da Univale vai crescendo também no exterior. Sensacional. E quais as opções, então, professor, de dupla titulação para os alunos dos cursos de Direito e Relações Internacionais da Univale? Então, no caso do curso de Direito, nós temos atualmente para a graduação, isso é importante ressaltar, porque nós temos também na pós-graduação. Mas no caso da graduação, nós temos então a Universidade de Perugia, na Itália, com um programa muito interessante, é uma universidade histórica lá de 1300. Então, a Universidade de Perugia começou, né, com o curso de Direito e curso de Artes. Então, é um curso que já tem séculos e séculos de existência, um corpo docente fantástico, né, de alto nível. Nós temos a Universidade de Alicante, na Espanha, que é uma universidade mais jovem, mais moderna, à beira do mar Mediterrâneo. Então, é uma cidade fantástica, muito linda. Os alunos adoram quando eles vão para lá, porque é uma cidade muito viva, muito cheia de alegria, e sem contar a formação de excelência que eles possuem lá. E, por fim, nós temos também a Delaware Law School nos Estados Unidos. E esse é um programa bem interessante. No caso de Perugia e Alicante, o aluno sai formado em Direito, né, na Univale e lá nessas 2 universidades. Com o Delaware Law School, ele sai formado em Direito pela Univale e com um Master em Direito pela Delaware Law School nos Estados Unidos. E é um programa interessante porque o aluno pode escolher para os Estados Unidos se ele vai fazer presencial ou online esse Master. Então, digamos assim, que ele tem alguma dificuldade que ele não possa ir aos Estados Unidos, ele pode fazer ele completamente online. Embora a melhor parte do programa, na minha opinião, é a mobilidade, você participar e vivenciar aquela cultura estrangeira.
No caso de Peru de Alicante, é apenas presencial. Então, você não consegue fazer online. Aí vai depender muito do interesse de cada estudante, né? Se o estudante ele pensa, não, eu quero ter a graduação aqui e um master já nos Estados Unidos, é uma opção. Se ele quer, não, eu quero atuar profissionalmente na Europa como, né, um profissional do direito, um bacharel em direito, aí tem os programas europeus para que ele possa escolher, ele ou ela, o nosso estudante. E até uma curiosidade agora, como funciona para o profissional de direito, por exemplo? Eu vou atuar na Europa, é muito diferente de atuar no Brasil? Muda bastante, sim, muda. Primeiro, assim, você formado lá, você sai com bacharel em direito como aqui no Brasil. Né? Então, você não pode advogar ainda. Você tem que fazer mais umas etapinhas, né, para conseguir. Sim. Como a gente tem que fazer aqui a prova da ordem, né, da OAB. Né? Então, lá também tem um exame de estado. Na Itália tem que fazer um estágio num escritório de advocacia ou na magistratura. Né? Então, você tem algumas opções assim que para você se habilitar à profissão. Mas já com o diploma, você pode ser um consultor jurídico numa empresa brasileira no exterior ou uma empresa italiana, espanhola no Brasil, ou até mesmo em qualquer empresa da União Europeia que necessite um profissional que tenha conhecimentos, principalmente nas relações internacionais com o Brasil. Né? Então, o aluno formado aqui pela Univale, que vai ter esse diploma, vai poder atuar profissionalmente num departamento jurídico de uma empresa que faça, por exemplo, relações comerciais com o Brasil. Vai ter um conhecimento muito maior do que um profissional apenas formado lá na Europa. Sim. Então, essa é uma grande vantagem. Já sai em vantagem, né? Com certeza. Que bacana. E, professor, essas são algumas vantagens, outras que o senhor gostaria de destacar para os alunos da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais participando dessa dupla titulação? Sim, em breve nós vamos ter também para o curso de Relações Internacionais. Né? Então, estamos já com uma negociação bem avançada com o Alicante, porque o processo de dupla titulação ele é complicado de você montar, ele leva anos para você conseguir estabelecer, porque você tem que verificar a legislação educacional dos dois países envolvidos, depois verificar as matrizes curriculares e fazer uma combinação. Né? A gente brinca assim que é o Tinder do currículo, né? Porque a disciplina da Univale ela tem que bater com uma disciplina, né? Ela tem que ter uma equivalência com a disciplina da universidade parceira e vice-versa. E é assim que nós conseguimos, então, estabelecer esses acordos que vão permitir que o nosso aluno, com um ano de estudos no exterior, possa ter os 2 diplomas. Da mesma forma como o aluno do exterior vem para a Univale e em um ano ele consegue o diploma aqui. Então, relações internacionais, o nome já diz, né? Ele tem uma carreira internacional. Então, logo a gente vai ter também os editais de seleção dos estudantes para esse curso de graduação aqui na Univale. Que bacana. E a adaptação das línguas, professor? Por exemplo, os alunos têm que saber falar italiano daí para atuar na Itália também. Como é que funciona essa adaptação com as línguas aqui na Univale? Perfeito, excelente pergunta. Quando o aluno ingressa por meio dos editais de seleção no programa de dupla titulação, ele já é inscrito no curso de língua. No caso da Itália vai ser o italiano, da Espanha vai ser o espanhol e dos Estados Unidos vai ser o inglês. Então nós temos nessa parceria com o Univale Idiomas, um curso, é um ano já incluído, digamos, na programação dele. Então ele faz uma preparação, né, linguística e também uma preparação cultural, porque não basta saber o idioma. Você tem que entender o contexto em que esse idioma é praticado. E aí nós temos, né, no programa de dupla titulação, também 3 seminários preparatórios. Um seminário de ambientação na cultura do país de destino, um seminário sobre a vida universitária na universidade, e nós temos também um outro seminário que é de cidadania global, para que o estudante entenda, né, a posição dele no mundo e tenha como a sua referência sempre a Univale, mas sabendo que lá ele vai enfrentar situações diferentes, culturas diferentes, que às vezes podem causar algum choque cultural. Sim. Então nós tentamos prepará-lo já para isso, para que ele chegue lá com esse apoio da Univale e não sinta dificuldades diante de algum problema que ele venha a perceber. Porque os tempos lá são diferentes. E essa é uma questão muito importante, que o nosso aluno, quando ele chega lá, eu digo, aqui na Univale a gente consegue resolver as coisas muito rapidamente. Às vezes você precisa de um documento, você vai até a secretaria, conversa, na hora eles conseguem preparar para você. Né? E lá não é assim, os tempos lá são diferentes. Então você tem que protocolar, você tem que esperar, né? Você tem que marcar uma hora para ir. É a cultura que é diferente e a gente precisa conhecer, né, e se adaptar. Da mesma forma como os espanhóis, os italianos que vêm para cá também se adaptam ao nosso sistema. Então essa preparação é muito importante. Então nós temos esses 3 seminários preparatórios, temos o curso de idioma, né, e nós acompanhamos o aluno, então, desde o começo, a entrada no programa, a preparação
né? A ida, né? Ficamos em contato sempre com este aluno para apoiá-lo no que ele precisa. Temos os escritórios internacionais das universidades parceiras que dão toda a assistência no exterior e depois do retorno deste aluno, nós fazemos todos os trabalhos para a obtenção do diploma. Então, toda a documentação tramita pelos escritórios. O aluno não se preocupa absolutamente com nada. A preocupação do aluno é aprender o idioma, se preparar, fazer a mobilidade, estudar bastante, porque é um programa de estudos assim bem rígido, né? E obter o seu diploma. A parte burocrática ele não se preocupa. Isso a gente faz por ele. Deixa com a Univale. Isso aí. Professor Dr. James Dadan, muito legal conversar contigo. Eu agradeço a tua participação e até uma próxima edição então aqui do Escolas do Conhecimento. Foi um prazer, muito obrigado. Valeu, pessoal. Essa foi mais uma edição então do Escolas do Conhecimento. Até o próximo programa.